Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com a nossa escola bíblica dominical. A nossa quarta lição. A quarta lição vai falar sobre o terceiro mandamento que está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o título é O Nome que está sobre todo nome. E nós começamos com um pastor contando que foi fazer uma visita uma vez na casa de uma irmã e ela reclamava que havia um buraco em frente à sua casa e o pastor ficou muito admirado quando ela disse assim: só Jesus na causa, pastor. E nesse mesmo dia, depois da visita, ele estava passando um jogo do Brasil e faltando poucos minutos para acabar o jogo, ele reparou que as pessoas ali à volta de sua casa estavam cruzando os dedos e alguém gritou de lá: Ai, meu Deus do céu, e agora? Tira essa bola daí, Jesus. Então, o grande problema da humanidade que desconhece o nome e os desdobramentos do terceiro mandamento é a intenção do uso do nome do nosso Deus. Eles fazem como se fosse mágica. Parece que pelo simples fato de mencionar o nome de Deus, a situação tende a ser revertida ou controlada. Então o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a reverenciar o nome de Deus. Por exemplo, na oração modelo, quando ele diz santificado seja o teu nome, em Mateus 6,9. E advertiu os fariseus que usavam o nome de Deus em vão nos seus juramentos, lá em Mateus 5:33 a 36. Mesmo que não pronunciassem o nome de Deus, mas o substituíssem pelos termos reino dos céus, terra e até pela cidade de Jerusalém. O que Jesus nos advertiu é que o terceiro mandamento não trata de pronunciar ou não o nome de Deus. E até expressões como o sangue de Jesus tem poder, Jesus toma conta, mas empregar seu nome em situações banais de forma leviana e imprópria. O Novo Testamento, em especial, nos imperativos de Jesus, nos autoriza a utilizar o nome de Deus. Mateus 28, 18, 19. Aqui fala do batismo, né? Enquanto os judeus temiam e não pronunciavam o nome de Deus para não correrem o risco de pecar, Jesus nos permite fazer menção deste nome. Contudo, é necessário observar que o nome de Deus é santo. E quando nós o pronunciamos, devemos fazer com reverência e temor. Na geração passada, nos tempos passados, havia uma espécie de juramento quase que infalível, quando alguém dizia assim: juro pela minha mãe mortinha. Servia como garantia que aquilo que a pessoa estava falando era verdade, pois quem colocaria a vida da sua própria mãe em risco? Os tribunais requeriam das testemunhas seus juramentos com a mão sobre a Bíblia, onde a pessoa ia dizer: jura em nome de Deus, dizer nada mais além da verdade. Será que nos dias atuais alguém acreditaria nos juramentos endossados por tais argumentos? A respeito de alguém jurar pela mãe mortinha, hoje nós vemos com tristeza que muitos têm até casos de assassinato, tem pessoas que matam sua mãe. Então não só juram, como tiram a própria vida da mãe, não se incomodam com isso. Mas a gente vai ver a importância do nome. Quando os filhos nascem, nossos filhos nascem, né? Os pais se apressam para ir para o cartório, não apenas para registrar a criança, mas o mais importante nesse processo é que a criança tenha também o seu nome. E muitas pessoas ficam frustradas que nas suas certidões de nascimento não consta o nome do pai.
Então, hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, muitas pessoas buscam conhecer, saber de seus pais ausentes. Muitos não têm outro interesse a não ser ter ali o sobrenome do seu pai, ter o nome do seu pai. Muitas vezes não é nem pela afetividade perdida, mas pela inclusão do nome do pai na sua identidade, mesmo que seja tarde, já são homens, mulheres, mas procuram fazer assim. Muitos de nós também, mesmo que tardiamente tivemos nosso nome registrado no cartório celestial, lá em Apocalipse 3:5. A obra de Cristo possibilitou nossa adoção. Em Efésios 1:5 nós podemos conferir isso. Antes, outrora, nós tivemos um pai que nos abandonou, né? Mas nos deixou uma herança de pecados. Nossa certidão espiritual não continha o nome do Pai, mas Jesus nos concedeu um novo nome. Escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu um Pai. Em Romanos 8:15 nós vemos a respeito da adoção. Agora somos filhos de Deus. Por este sacrifício e pela maravilhosa graça da conquista de ter Deus como Pai em nossas vidas, é que existe o terceiro mandamento. Essa obra custou o sangue precioso de Jesus. A graça não é barata. Não a compramos com dinheiro, mas pagamos um alto preço para demonstrar que a graça de Deus nos alcançou. Tal demonstração se dá pelo fato de não utilizar o nome de Deus em vão. Nós temos essa responsabilidade. Lá em Malaquias a gente vê quando Deus fala que o seu nome está sendo desonrado porque as pessoas não estão cumprindo a sua palavra. Mas além de ter uma importância muito grande, existem as consequências em usar o nome de Deus em vão. O nome de uma pessoa representa o seu caráter e reputação. Vem de uma geração que bastava um pai assinar um bilhete ou empenhar sua palavra para que o crédito fosse aprovado na mercearia do bairro. Mais do que isso, os compromissos assumidos eram saudados. Confiávamos na palavra e o sobrenome de família era devidamente preservado. Eu me lembro que quando alguém queria namorar uma moça, um rapaz queria namorar uma moça, principalmente lá em Minas, onde a gente morava, os pais da menina perguntavam o sobrenome da pessoa, quem eram seus pais, e dependendo do nome, eles tinham muito respeito ou tiravam qualquer possibilidade de aceitar aquele relacionamento porque o nome não era muito apropriado. Então hoje, nos dias de hoje, tem o SPC e o Serasa, são instituições que registram os inadimplentes. De certa forma, essas instituições registram os nomes de pessoas que não são confiáveis. Claro que com raríssimas exceções de quem é rolado por um erro, existe isso também, muita gente paga e mesmo assim recebem uma carta de cobrança, os nomes vão parar lá no SPC, né? No SPC pode ser por erro, pode ser má fé, mas existe também. Se é honroso preservar nosso nome, por que não preservar o nome de Deus? Se ele é a maior autoridade em todo o universo. Nosso Deus é santo. No Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, volume 1, nova versão revisada, na página 463, Chaplin diz que nenhuma punição é imposta aqui aos faltosos, mas fica entendido que o homem que usasse indevidamente o nome de Yahvé não escaparia do devido castigo. É claro que diante do arrependimento de qualquer pecado, o Senhor nos perdoa, como temos nos seguintes versículos. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais, em Hebreus 8:2.
Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. E se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, capítulo 1, versículo 9. Portanto, quando erramos diante do Senhor, devemos nos arrepender para receber pleno perdão. Talvez o maior castigo seja a vergonha. Tomemos como exemplo uma passagem bíblica onde homens judeus estavam tentando exorcizar um espírito maligno em Atos 19, de 13 a 16. E para isso utilizavam o nome de Jesus em vão, pelo simples fato de terem visto o apóstolo Paulo agir assim. Esses judeus não se relacionavam com Jesus. A repreensão não veio de Deus, tampouco dos apóstolos, mas do próprio espírito maligno. Quando ele diz assim: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Isso está em Atos 19, versículo 15. O nome de Deus não é mágico. Antes deve-se ter temor e reverência ao utilizá-lo, pois a ignomínia pode ser o maior castigo aos que utilizam em vão o nome do Senhor. Então a consequência, ela é séria. Nós não devemos brincar. Nós sabemos de muitas pessoas que afirmam alguma coisa que elas sabem que aquilo não é verdade, mas costumam dizer: juro, eu juro por Deus, de uma forma triste. A gente fica triste quando vê alguma coisa assim, porque a gente sabe que existe consequência. Então, tem importância o nome do Senhor, nosso Deus, e tem consequência em usar o nome de Deus em vão. Então, em terceiro lugar, vamos ver como usar o nome do Senhor de forma digna. É muito comum encontrar um cristão utilizando de certas expressões. Se Deus quiser, a gente vê lá em Tiago até uma recomendação, né, onde ele diz que ao invés de dizer que nós iríamos a tal lugar, faríamos tal coisa, nós deveríamos dizer antes, se Deus quiser, se Deus permitir, não é? Graças a Deus também são expressões que, se for verdadeira, se a gente estiver realmente dando graças ao nosso, depositando, dando crédito ao que Deus tem feito por nós, graças a Deus, Deus te abençoe. Tais frases do nosso cotidiano são forças de expressão. Melhor seria definir essas citações como expressões de força de Deus, da força de Deus. São expressões de fé, expressões de autoridade de Deus ao dizer essas frases. Não estamos utilizando o nome de Deus em vão, pois não é algo dito da boca para fora. Quando utilizamos o nome do Senhor de forma responsável, acabamos por expressar fé e a alegria em abençoar o nosso próximo. Lemos isso em Malaquias 4:2. O batismo é uma forma de utilizar o nome do Senhor dignamente. Mateus 28:19. O batismo é um símbolo de sepultamento e da ressurreição de uma nova criatura, um novo filho ou filha, e traz consigo um novo nome. Outra maneira honrada de utilizar o nome de Deus é através da pregação da sua palavra. Jesus diz que pelos frutos conheceremos os verdadeiros profetas. Mateus 7, 15, 16. Pois o que é dito precisa necessariamente concordar com o que Deus diz de fato. Quando não vivemos de forma digna ou quando não vivemos de maneira honrosa, cumprindo os nossos compromissos, cristãos na adoração e na busca da santidade, nós representamos mal a Deus. Da mesma forma que nos esforçamos para não arrastar o nosso sobrenome para a lama do escárnio e da vergonha, devemos também obedecer ao terceiro mandamento e honrar o nome do Senhor. Existem falsos cristãos nos dias atuais que não zelam pelo nome de Deus, pelo nome do Deus a quem servem. Romanos 2:24. Políticos prometem em nome de Deus, falsos sacerdotes utilizam o nome de Deus para enriquecerem,
diante de doenças, muitos fazem promessas e não cumprem. Isso é muito triste. A gente pode e deve usar o nome do Senhor para abençoar. Quando a gente presencia os batismos, né? Quando o pastor pergunta se a pessoa confirma a sua fé e acaba dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma bênção. E nós também usamos o nome do Senhor nosso Deus para testemunharmos a respeito do que o Senhor tem feito para nós. Se a nossa vida é útil, se ela realmente está nas mãos de Deus, ela não vai ser, nós não vamos usar a nossa boca para usar o nome do nosso Deus em vão, nem vamos banalizar a graça do nosso Deus. Então, nós pensamos, os apóstolos, nós pensamos e agimos também, né? Os apóstolos pregaram que o nome de Jesus Cristo é que garante a redenção eterna aos que creem. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículos 23 e 24, nós podemos ler assim. Vamos achar aqui. Nós deixamos aqui 3, 23 e 24, a gente lê assim. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Vou repetir. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então nós devemos, o nome do Senhor Jesus é um nome que nos salva, é um nome precioso. Pela fé, nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Cremos e agimos assim. É preciso crer e observar o nome do Messias Salvador com respeito e reverência. É necessário entender que não há outro nome maior que o de Jesus. Nesse caso, não seria melhor repreender as expressões chulas acerca do nome do Senhor e crer que através de invocação ao nome de Jesus poderemos alcançar a salvação? Lá em Mateus 2:21, a gente lê que vai acontecer que naquele dia todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E também nós lemos na palavra de Deus que Deus é uma promessa do nosso Deus, né, dizendo que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Se o primeiro mandamento nos encoraja a amar a Deus e a colocá-lo no centro da nossa vida, e o segundo mandamento nos exorta que nenhuma imagem ou escultura pode substituí-lo, então o terceiro mandamento nos diz que devemos honrar o nome do Senhor e que temos em nossas atitudes um nome a zelar, que é o próprio nome do nosso Deus. O nome do Senhor é santo, portanto, neste nome há salvação, o que não encontraremos em nenhum outro. Lá em Atos 4:12, nós lemos assim: porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Então vamos, irmãos, ter responsabilidade com a palavra de Deus. É muito sério. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas acham tudo normal, tudo é brincadeira e levam tudo assim de uma forma tão banal e muitas vezes a gente não para pensar na responsabilidade que nós temos com o nosso Deus diante do nosso Deus. Então a gente deve zelar, deve ter zelo, mas nós honraremos muito mais o nosso Deus com as atitudes, não só com palavras, mas com ações que dignifiquem o nome do nosso Deus.
Nós lemos aqui na lição uma parte que fala que, da mesma forma que nos esforçamos para não arrastar o nosso sobrenome para a lama do escárnio e da vergonha, devemos também obedecer ao terceiro mandamento em honrar o nome do Senhor. Quando acontece alguma coisa com pessoas que muitas vezes não frequentam alguma igreja e muitas vezes não têm uma responsabilidade com Cristo, a primeira coisa que se diz e ainda é crente, hein? Olha só, ainda é crente. E outros dizem, para ser crente assim, dessa forma, involuntariamente, as pessoas, embora não queiram ter um compromisso com Cristo, mas elas cobram dos crentes um comportamento correto, porque eles apontam o dedo. Assim que veem alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, eles acusam. E é muito triste quando nós vemos alguém passando por esta situação e nós rogamos ao Senhor que nós não venhamos a estar nessa situação, até porque a palavra de Deus não é uma condenação, não é uma acusação, porque a palavra de Deus diz que quem está em pé, olhe que não caia. E se cairmos, nós temos um Deus que pode nos abençoar, nos ajudar e nos perdoar, acima de tudo. Devemos estar atentos, zelando pelo nome que nós carregamos, que nós recebemos do nosso Deus, que é um nome santo, né? E receberemos um novo nome. Lá em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, nós lemos que os salvos receberão uma pedrinha branca com o seu nome escrito ali, que ninguém conhece, né? Certamente. Então nós vamos estar orando neste momento, agradecendo ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio, e que tenhamos essa responsabilidade de amar ao Senhor de todo o nosso coração, não colocar deuses no lugar do Senhor, ali no lugar que só é do nosso Deus, só Ele é digno de toda adoração. Não fazemos imagem de escultura, muitas vezes nós temos um ídolo, colocamos alguém ou alguma coisa, isso também é condenável. E hoje nós estamos falando em não banalizar o nome de Deus. Deus não terá como inocente aquele que faz deliberadamente uma coisa assim. Então vamos orar? Grande Deus, nosso Pai Celestial, nosso Pai bendito, nós chamamos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Nós queremos, Senhor, que o Teu nome seja louvado, o Seu nome é santificado, assim como Jesus, nosso Salvador, na oração do Pai Nosso nos ensina, Pai. Que nós possamos estar levando a sério a Tua palavra, Senhor, que estejamos usando o nome do nosso Deus para abençoar, para bendizer, para trazer consolo, conforto, nome que é precioso. Sabemos que este nome tem poder, Senhor, poder para salvar, poder para transformar vidas, ó Pai, mas jamais para ser motivo de chacota, de escárnio, de brincadeira, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que nós, como servos Teus, sejamos, Senhor, estejamos agradando a Ti, Senhor. Nos ajude, Pai, a fazer a Tua vontade, a sermos fiéis a Ti. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que estão, ó Pai, em casa, ouvindo a Tua palavra preciosa, Senhor. Abençoa nossos preciosos irmãos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão adoentados, aqueles que estão com alguma dificuldade. Sabemos que o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso socorro, Pai. Que logo, logo possamos estar todos juntos, Senhor, louvando e nos alegrando, Pai, estarmos juntos em fraternidade e em amor. Abençoe a nossa igreja, abençoe a todas as igrejas, Senhor, que pregam o Teu nome em espírito e em verdade, Senhor. Abençoa todas as pessoas, Senhor, que buscam salvação, que buscam em Ti, Senhor, a resposta para as suas vidas. Dá-nos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Mais uma vez nós agradecemos a oportunidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.